Dia sexto ano, tudo bom com vocês? Estão prontos para mais uma aula de geometria, certo? Hoje não teve fantasia, né? Hoje eu tô só de Polo Norte mesmo, com camisa de frio, porque tá fazendo muito frio aqui durante essas gravações. Vindo diretamente do Polo Norte. Gente, na aula de geometria de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, certo? Vocês terminaram a atividade avaliativa com o assunto passado, encerrando realmente a primeira unidade. E esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, figura plana, contorno e polígonos, é o assunto para finalizar o nosso livro 1 ainda, certo? Diferente de matemática, em geometria a gente ainda vai utilizar o livro 1, a página 116 até a página 137, e a gente vai estar utilizando isso ainda, certo? Hoje a gente vai ver figuras planas, regiões planas, na verdade, contornos e polígonos, certo? Então a aula vai ser um pouquinho mais extensa, mas não se preocupe, pega seu caderno, começa a fazer as anotações necessárias e presta bem atenção que você vai conseguir compreender. Lembrando que quando as aulas retornarem, a gente vai resolver as páginas anteriores, que é o uso do esquadro, aquela régua em forma de triângulo. Então não se preocupe que a gente ainda vai ver esse assunto. Então, em 3, 2, 1 vai aparecer uma imagem aqui para a gente começar a nossa aula. Figuras planas, contornos e polígonos, certo? Quando a gente trabalha com esse assunto, é bem comum a maioria dos alunos lembrarem de todas as figuras que tem em casa. Seja um copo, uma bola, seja uma caixa, seja a superfície da mesa, seja o lápis. Geralmente a gente está rodeado por esses sólidos geométricos, por essas figuras geométricas. Só que a gente estudou no início do ano, ainda lá na sala de aula, que os sólidos geométricos podem ser divididos em dois tipos. Quais são esses tipos que eles podem ser divididos? Os prismas e as pirâmides. Beleza? Eu lembro disso, professor. Agora a gente vai ver especificamente as figuras planas, certo? Não mais os sólidos. E qual é a diferença, professor, entre as figuras planas e os sólidos geométricos que a gente viu? A diferença está em que as figuras planas, elas são bidimensionais, elas só têm duas dimensões, altura e largura. E as figuras do tipo sólidos geométricos, elas são tridimensionais, elas têm três dimensões, altura, largura e profundidade, certo? Essa é a primeira diferença. Quando eu vejo aqui, ó, e vou para o meu assunto propriamente dito, eu tenho que figura plana é o quê? É uma figura plana nada mais é do que uma região fechada por segmentos de retas, no mínimo 3 segmentos. Ou seja, a gente já viu retas, então eu sei que a figura plana ela é formada por segmentos retos, no mínimo 3. Então, para se formar uma figura plana, tem que ter no mínimo 3 segmentos de reta. Na geometria, as formas mais conhecidas de figuras planas são o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o trapézio, o hexágono, pentágono, paralelogramo e losango, que a gente vai trabalhar essa nomenclatura também na aula de hoje. Vamos ver aqui o que é a figura plana. Veja só aqui as figuras planas que eu acabei de citar para você. Na matemática, tem uma coisa importante que você precisa saber. Quando a figura ela vem pintadinha assim, ó, isso daqui simboliza a figura plana. Porque o contorno, que é simplesmente essa parte aqui, ó, que vai ficar em volta, ele precisa vir sem ser pintado, que é o que a gente vai acabar de ver, ó. Quando eu tenho assim a imagem, que ela é branquinha, ela não está pintada, aqui eu tenho um contorno. E aqui eu tenho uma figura plana. Certo? É assim que eu vou diferenciar, por exemplo, o contorno do paralelograma e a figura plana do paralelograma, que é pintadinha. Não sei se está dando para vocês verem, mas ela é toda riscadinha aqui dentro. A mesma coisa seria o losango, ó. Se eu pegasse aqui essa região que recobre, que contorna o losango, eu teria aqui, ó, o seguinte contorno do losango. Contorno. E aqui, ó, figura plana. Veja que a figura plana ela vem pintada e o contorno ele vem o que? Sem ser
pintado. Vamos ver aqui agora mais alguns tipos de contorno, ó. Olha o que aqui eu coloquei para vocês. Qualquer coisa vocês podem ir pausando o vídeo e fazendo essas anotações no caderno. Contornos podem ser apresentados de duas maneiras. As linhas abertas e as linhas fechadas. Então vamos lá ver o que é cada uma. As linhas abertas são segmentos que podem ser retos ou curvos e não se cruzam nem se fecham. As linhas fechadas são segmentos que podem ser retos ou curvos, que se fecham, geralmente formam alguma figura plana e são diferenciados por não serem pintados, que foi o que eu acabei de ver. Olha os exemplos que eu tenho aqui, ó. Isso daqui são contornos, certo? Que também são linhas fechadas. E esses outros exemplos aqui são linhas abertas, porque elas não estão fechadas. Você vê que esse daqui até vem assim, ó, meio torto, depois reto, ó, depois mais pra cá, mas ele não se fecha. Então ele continua sendo uma linha aberta. E todas essas imagens aqui também podem ser representadas de contorno. Veja aqui que o contorno ele também pode ser curvo. Por exemplo, imagina que eu quero fazer o contorno de uma região que é assim, ó. Como se fosse um rio ou uma ameba na biologia. Eu tenho aqui um contorno. Por quê? E esse contorno aqui também representa uma linha fechada. Ou seja, além de ser um contorno, ele também é uma linha fechada. Aqui, essa setinha que eu botei, ó. Ele é o contorno de alguma superfície. Ele está se fechando? Não. Então é uma linha aberta. Aqui, esse aqui, ó. Deixa eu escurecer ele. Também é uma linha, ó, aberta, porque não se cruzou. Outra linha aberta aqui a gente tem. Aqui a gente tem essa, ó. Certo? Então, exemplos de linhas abertas são mais fáceis de identificar. As linhas fechadas, elas podem ser assim, regularezinhas, bonitinhas, ou elas podem ser irregulares também, com partes curvas e partes retas, não tem problema. O que é que vai me diferenciar o contorno e a figura plana? É porque a figura plana, ela aparece pintada e o contorno, ele aparece sem estar pintado, dessa seguinte forma aqui, ó. Se aqui tivesse, por exemplo, sendo representado pintado, eu não teria um contorno, eu teria uma figura plana, certo? Bora lá ver aqui agora mais alguns exemplos. É bem simplesinho esse assunto, não tem tanta dificuldade não, amigo. Mas a representação, como eu estava dizendo a vocês, a gente vai agora ver polígonos, certo? A gente viu figura plana, a gente viu contorno, linha aberta e linha fechada. E agora a gente vai entrar em polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, obrigatoriamente precisam ser fechadas, formadas por segmentos de reta, não tem nada curvo aqui agora. Os polígonos dividem-se em dois grupos, convexos e não convexos, certo? Uma característica comum a todos os polígonos, pessoal, é porque os polígonos, eles têm as mesmas quantidades de lados, as mesmas quantidades de vértices e as mesmas quantidades de ângulos. Então, se um polígono tem 3 lados, ele tem 3 vértices e também tem 3 ângulos, certo? 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Os polígonos, como eu disse aqui, podem ser convexos e não convexos. Eu vou mostrar o exemplo para vocês de como diferenciar convexo e não convexo agora mesmo, ó. Vamos lá, primeiro aqui vamos para os elementos, aí eu mostro para vocês já já. Vértices a gente já estudou, que são esses pontinhos que ficam aqui, ó. Certo? Esses aqui são os vértices desse polígono. Então eu posso afirmar que nesse polígono aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Se ele tem 8 vértices, obrigatoriamente ele tem 8 lados e obrigatoriamente ele vai ter também 8 ângulos. Olha os ângulos dele aqui, ó. Oito ângulos. E como é que eu vou dar o nome? Os vértices eu escrevo com a letra maiúscula assim. E os ângulos eu coloco a letra minúsculazinha. Por exemplo, Hzinho com um chapeuzinho, Azinho com um chapeuzinho, Bzinho com um chapeuzinho, Czinho com um chapeuzinho, Dzinho com um chapeuzinho, Ezinho com um chapeuzinho, Fzinho com um chapeuzinho e Gzinho com um chapeuzinho. Aqui seriam os ângulos. Professor, e quanto aos lados? Lado aqui a gente tem o lado, ó, AB, aí eu passo um tracinho, o lado BC
eu passo outro tracinho, CD, outro tracinho, DE, outro tracinho, EF, outro tracinho, FG, outro tracinho, GH, outro tracinho, e HA. 8 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, 8 ângulos e 8 lados. Professor, o que é essas linhas que estão saindo daqui? Isso daqui são diagonais, só que a gente só vai ver diagonal lá no 7º ano, certo? Mas vou dizer a vocês o que é uma diagonal. É uma linha que corta o polígono de uma vértice a outra. Veja, várias diagonais. Eu poderia ter feito aqui da letra C e as outras em geral, mas por enquanto só para saber disso. Então vamos passar. Aqui tá os principais polígonos que a gente vai estudar aqui esse ano, no 6º, certo? Então vamos lá, tem o triângulo retângulo, o triângulo escaleno, o triângulo isósceles, o triângulo equilátero. Eu tenho uma estrela, por exemplo, que ela, vamos ver quantos lados ela tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 lados. Eu tenho o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o retângulo. Essa nomenclatura eu vou passar para vocês agora e vocês vão pegar o caderno para anotar também. Veja só. Ó, lembra que eu disse agora há pouco que eu ia explicar o que é convexo e não convexo? Convexo, gente, são quando todos os lados eles não conseguem, ó, se tocar quando eu faço essas trajetórias. Agora veja só, se eu fizer esse lado aqui, ó, se eu prolongar ele não vai cortar a figura. Se eu fizer aqui, ó, ele também não corta a figura. Se eu fizer esse outro aqui, ó, ele também não vai cortar a figura desigualmente. Quando ele faz esses cortes assim dentro da figura, geralmente quando ele tem essas entradas assim, ó, eu chamo esse polígono de não convexo. E quando eu passo os traços e ele não corta a figura, veja que aqui, ó, eu não cortei, não passou nenhum desses traços cortando a figura. Eu chamo ele de convexo. Por exemplo, aqui eu vou passar também, ó, prolongar os lados e ele não vai cortar a figura, também é convexo. Agora esse aqui, se eu prolongar esse lado, ó, corta a figura. Se eu prolongar esse, ó, não corta. Mas teve um que cortou, então ele continua sendo não convexo. Certo? Aqui, ó, vou prolongar esse, cortou? Não. Prolongar esse, cortou? Não. Vou prolongar esse, cortou? Não. Prolongando esse, cortou? Não. Prolongando esse, cortou? Não. E aqui corta a figura. Esses daqui, ó. Então esses são não convexos e o restante convexos. Pronto. Antes da gente ver aqui essa questão do livro, pega o cadernozinho aí e vamos fazer essa anotação importante. Vixe, eu vou precisar limpar esse quadro, tá? É sujo. Apagador. Nomenclatura. Dos polígonos. Já sabemos que polígonos são figuras planas formadas por segmentos de retas que têm a mesma quantidade de lados, de ângulos e de vértices. Agora, de acordo com a quantidade de lados e de ângulos e de vértices, recebem nomes. Por exemplo, ó, triângulo, ele tem 3 lados. Quadrilátero, quatro lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, a gente vai conhecer os 10 primeiros hoje. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Eu já falei disso na sala, mais ou menos em fevereiro, na segunda semana de aula. Decágono, 10 lados. Pronto.
Hoje a gente vai conhecer até esses aqui, certo? De 3 a 10 lados. Professor, tem polígono formado por 2 lados? Não, lembra que a gente voltou lá e viu que o primeiro polígono ele é formado a partir de 3 lados. Então, de 3 para cima tem. Agora, de 3 para baixo não tem. Então, o menor que tem é o triângulo, que tem 3 lados. E o maior a gente vai ter de vários e vários lados, que não sei nem se existe o maior polígono de todos. Vai ter lados infinitos. Aqui são a nomenclatura dos mais usados, e aqui a gente vai conhecer, ó, triângulo 3 lados, quadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octógono 8 lados, eneágono 9 lados, decágono 10 lados, certo? Feito isso, copiou no caderno, pega aí o livro de vocês, que eu deixei ali, 1 segundo. Pronto? Abra aí na página 122 e a gente vai resolver ela para finalizar a nossa aula, certo? Uma aula longa, mas que eu sei que vocês entenderam e vão responder a atividadezinha de casa. Olha só, na página 122 do seu livro, o primeiro livro ainda, lembrando, tem a questão 52, página 122, questão 52. E tem de letra A a E. E pergunta o seguinte: entre as figuras abaixo, apenas uma delas é polígono. Identifique e justifique porque as outras não são. Veja só, a única que é formada por segmentos retos que não se cruzam, aí é a letra D. Todas as outras não são polígonos. Por quê? Ou elas têm segmentos curvos, ou elas estão abertas, ou elas se cruzam. E para ser polígono, não pode nem se cruzar, nem pode estar aberto e não pode ter segmentos curvos. Então você vai colocar aí, ó, a letra D é polígono. As outras não são, pois tem lados curvos ou se cruzam ou são linhas abertas. Questão 53. Considere os polígonos S, RST e VWXZY. A seguir, em cada um, indique quais são seus lados, seus vértices e seus ângulos internos. Na letra A, a gente tem um triângulozinho, ó, com os seguintes vértices: S, 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 R, T. Então, ó, V vai ser de vértices, A de ângulos e L de lados. Mais fácil de todos são os vértices, ó. Quem são os vértices? S, R, T. Então, bota lá. S, vírgula, R, T, maiúsculo. Quem são os ângulos? É só colocar, ó, a letrinha minúscula deles com o chapéuzinho, ó. Szinho, Rzinho e Tzinho, com o chapéu. E os lados a gente vai ter SR, com um tracinho em cima, RT e TS. Pronto. Letra B. A gente vai ter aí, deixa eu tentar desenhar aqui. Tá mais ou menos assim ele, né? Não tá bem bonitinho. Aqui é um W, aqui é um X, aqui é um Y, aqui é um Z e aqui é um V. Primeiro lá, vamos para as vértices, para os ângulos e para os lados. Vértice é só colocar as letras maiúsculas. V, W, Z, Y e X. Ângulo, bota a letra minúscula com um chapéuzinho. Vzinho, Wzinho, Zzinho, Yzinho, Xzinho. E lado, vamos lá. Z, Y, vírgula, YX, vírgula,
XW, WV e por último VZ, certo? Aí tá a nossa atividade. Para vocês em casa, vocês irão responder a página 123, 124 e só 2 paginazinhas para casa, viu? Ó? Para casa, página 123 e 124. Lembrando que não precisa fazer essa oficina de matemática aí não, tá ok? Só essas outras mesmos. Obrigado, sexto ano, que assistiu até agora e até a nossa próxima aula.